Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O tema deste domingo, 27º do tempo comum, ano B, é a família e o matrimônio. Vejamos como na segunda leitura da carta aos Hebreus, Jesus sofreu a morte para ser assim coroado de honra e glória. Mas Jesus é Filho de Deus, e nós, que fomos santificados pela morte de Jesus, também nos tornamos filhos de Deus. Por isso, tanto o santificador, que é Jesus, como os santificados, que somos nós, descendemos de um mesmo Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. O Filho único de Deus se fez homem para deixar de ser único, para ser o primogênito numa multidão de irmãos. E assim ele quer nos conduzir todos à glória em que ele já chegou por primeiro, com a sua ressurreição e a sua ascensão. Ora, se Jesus veio a nós numa família, que foi a Sagrada Família, se ele veio a nós concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e teve São José por pai virginal, ele ama a família e quer que a família seja perene, que ela seja fundamentada sobre um sacramento, que é o matrimônio, e que a fidelidade conjugal não possa ter fim nem exceções. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, narra a instituição do matrimônio pelo próprio Deus, junto aos nossos primeiros pais. O primeiro homem formado da terra recebeu na sua presença todos os animais para dar um nome a eles, mas não encontrou para si uma auxiliar adequada. Então o Senhor fez cair sobre o homem um sono profundo, retirou do seu lado uma costela e preencheu o lugar com carne. Daquela costela lhe plasmou uma mulher. Quando o homem se levanta e vê a mulher que Deus havia plasmado, faz uma declaração de amor. Desta vez sim, é osso de meus ossos, é carne de minha carne. Como ele havia dado o nome aos animais, vai dar o nome para ela. Ela vai se chamar Isha, mulher, porque foi tirada do Ish, homem. Por isso, prestem atenção, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Pai e mãe ele pode deixar, mas a mulher ele não pode. O vínculo conjugal é maior do que o vínculo que une o homem aos seus pais. É algo de realmente maravilhoso. O Salmo 127 canta a felicidade do justo no seu lar, junto com a sua esposa, comparado a uma videira fecunda, e junto com seus filhos ao redor da mesa, comparados a rebentos de oliveira. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. E o Evangelho trata de uma discussão dos fariseus com Jesus sobre o divórcio. A pergunta é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Eles sabiam que era permitido, porque Moisés havia dito no Deuteronômio que se um homem não achasse graça da sua esposa, poderia despedi-la dando-lhe uma carta de divórcio. Mas Jesus, em vez de recorrer ao que Moisés havia dito no Deuteronômio, recorreu ao que havia sido dito no Gênesis. Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos deu este mandamento, esta tolerância para com o divórcio. No entanto, no começo da criação não foi assim. Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas se os homens tinham um coração duro, perguntamos, agora eles já têm um coração novo, capazes de obedecer ao mandamento da indissolubilidade matrimonial? Sim, ele veio nos dar um espírito novo e um coração novo no dia do nosso batismo. Ele veio em minha vida
em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. De coração renovado, somos agora capazes de observar mandamentos que no Antigo Testamento eram impossíveis. O que era impossível tornou-se fácil pela nova aliança, selada pelo sangue de Cristo. Tornou-se fácil pela graça do Espírito Santo que nos foi dada. Os discípulos ficaram assustados e fizeram perguntas a ele, e Jesus respondeu, descendo a detalhes. É fácil a gente gravar, sobretudo para a catequese. O número 10 é seguido do 11 e depois do 12. Então vamos memorizar. São Marcos, capítulo 10, versículos 11 a 12. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Este é o versículo 11. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Este é o versículo 12. Nesta narrativa, Jesus fecha pelos dois lados. Não dá nenhum tipo de exceção para o divórcio. Mas a família tem tudo a ver com as crianças que nelas são procriadas. Traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos queriam repreender as crianças porque elas faziam bagunça, incomodavam, mas Jesus não deixou. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais. O reino dos céus é daqueles que são como elas. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Como é bom ter uma família com um matrimônio indissolúvel e com muitas crianças que fazem a alegria da casa. É assim que Jesus sempre quis que fossem as famílias. As famílias sofreram um golpe terrível com a lei do divórcio, que foi implantada no Brasil em 1977. Um outro golpe da família foi com os anticoncepcionais, que passaram a ver nos filhos uma doença a ser evitada com remédio. Mas nós estamos aqui não para cumprir as leis más dos homens, mas a lei perfeita de Deus, que quer que haja entre os cônjuges um amor perpétuo e incondicional e que haja entre ambos uma abertura para a vida, uma abertura para a procriação, porque os filhos são o primeiro dom do matrimônio, um dom maravilhoso que deve ser desejado, festejado e agradecido, não apenas tolerado. Há ainda algo pior para o matrimônio, que é o aborto. E tanto se tem discutido para permitir neste Brasil, terra de Santa Cruz, que as criancinhas geradas no matrimônio possam ser assassinadas no ventre materno. Que Deus nos livre desta maldição. Vamos pedir a Maria Santíssima, que nos trouxe o autor da vida, a São José, que cuidou de Nossa Senhora e do menino Jesus, para que eles não fossem mortos por Herodes. Vamos pedir a ambos que nos façam entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.